apresenta o nosso lema Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Trouxe vida à tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, estamos iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude. E hoje, a área que está colaborando nessa noite para esta programação é a área da Jardim Leopoldina. Glória a Deus. E nós temos, meus irmãos, como presidente deste ministério, a Assembleia de Deus, Pentecostal, Ministério de Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira. Oh, glória a Deus. E também temos como superintendente da juventude o pastor Adriano Licidônio. E esta sede, a sede internacional, está localizada na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Meus irmãos, nós estamos hoje com um tema bem importante desta programação. Nós temos como tema como transformar a sociedade à nossa volta, glória a Deus, ou como mudar a nossa volta, mudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor com as nossas, por exemplo, as nossas vidas como sendo exemplo, oh glória a Deus. E nós temos esse tema aí, um tema bem importante, glória a Deus, que pode aí estar passando agora na sua casa, algo muito importante, algo muito maravilhoso da parte de Deus. Eu creio que Deus vai fazer grandes obras, creio que Deus vai fazer milagres através desta programação. Eu tenho aqui à minha direita o irmão Roger. Glória a Deus, Pai Senhor, Isaac, Pai Senhor, a todos que estão videologados. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, estamos aí com, hoje demos um desfalque hoje ali na Leopoldina, ficou só apenas um lá, nos instrumentos, cantando, louvando a Deus. Trouxemos quase todos os cantores, os levitas da casa de Deus. E aqui à minha esquerda eu tenho o irmão Eduardo, eu quero me apresentar, sou o irmão Eduardo, da Leopoldina, sou músico ali também. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode falar de novo, irmão Eduardo, do seu microfone, acho que estava desligado. Eu saúdo a cada irmão, a cada ouvinte, nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão Isaac, cada um que está conosco. Deus abençoe. Glória a Deus. Coisa boa, meus irmãos. E o irmão e a irmã, o jovem, o moço e a moça que está aí agora nos assistindo, oh glória a Deus, você pode ser uma ferramenta maravilhosa para a presença de Deus, então deixa Deus te usar.
Você pode compartilhar esse vídeo, você pode dar seu like, você pode divulgar esse trabalho, porque são jovens e meu irmão, né, ou ouvinte, alguém que, né, videologado que está aí assistindo nesse momento, olha que privilégio nós estamos tendo. Estamos tendo jovens, né, na presença de Deus. Estamos tendo Aleluia. moços que estão aqui nessa noite, né, que poderiam estar se importando com qualquer outra coisa, se importando, quem sabe, com vícios, com jogos, com uma série de fatores, né, preocupados somente com trabalho, mas nós temos aqui pessoas que estão iniciando a vida, que querem Deus, que querem estar no caminho do Senhor, que querem colaborar com o reino de Deus. É isso que é importante, é o motivo de nós dar glória a Deus, porque quão é difícil a gente ver hoje em dia jovens, moços, moças na presença de Deus. É muito difícil, porque o mundo que está à nossa volta, ele nos oferece muitas bandejas, e estas bandejas, elas prejudicam. Amém? Então, vamos então iniciar aqui o nosso tema. Vamos começar, vamos louvar mais uma vez agora. Eu acredito que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, vai fazer algo especial. Nós vamos deixar um pouquinho para mais à frente esse louvor, enquanto o irmão se prepara ali. E nós vamos estar falando então a respeito deste tema, né, que abrange tanto a igreja, né, como fora da igreja, as nossas vidas. Amém? O que os irmãos acham do tema? Como transformar a sociedade à nossa volta, irmão Eduardo? O que isso significa? O que isso te implica no teu pensamento? O que o irmão pode ver hoje em dia nesse mundo que nós estamos vivendo, na presença de Deus? Se nós estivesse no mundo hoje, né? Como seria se nós estivéssemos no mundo? Será que eu ou o irmão, se nós não estivéssemos na presença de Deus, poderia fazer alguma coisa importante, né? Ou poderia se tornar algo importante? Acredito que sim, né? Porque nós podemos ver tantas pessoas aí, né? Não que seja completamente importante, irmão Eduardo. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que estuda, né? Que ela nasce num lar ali, onde se cultuam outros deuses, onde ela aprende uma outra forma de vida, né? Outra cultura. E ali essa pessoa pode se tornar um médico, ela pode se tornar alguém da segurança pública, ela pode se tornar algo maravilhoso, né? Só que se ela não tiver Jesus, não adianta. É ou não é? É verdade. Então nós estamos aí na presença de Deus hoje, né? Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, mas ainda que nós não sejamos conhecidos nessa terra, ainda que, quem sabe, muitos de vocês não são conhecidos, né? Mas vocês não são conhecidos aqui na terra, mas eu creio que o teu nome está lá no céu, irmão Eduardo. É verdade. Irmão Roger, creio que o teu nome está lá no céu, irmão Roger. O meu nome, o teu nome está no livro da vida, oh glória a Deus. O que eu gosto da palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o que adianta o mundo ganhar, né? O homem ganhar. O quê? O mundo inteiro. Ele vai ganhar o mundo inteiro, meus irmãos. Só que a Bíblia diz que ele, no final de contas, o que ele ganhou na eternidade? Sofrimento. Lágrima, choro. Por quê? Porque ele não quis se importar com o que estamos se importando hoje. Né? A Bíblia diz, vamos ler aqui em Eclesiastes, é muito interessante essa passagem, essa palavra, porque ela traz uma reflexão real da história da humanidade, da história do ser humano. O que ela fala, meus irmãos? Eclesiastes capítulo 12, aleluia. Diz assim, meus irmãos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Então o homem, ele pode nascer, ele pode num lar abençoado, ali vamos dizer, num lar produtivo, né? Uma família estável, uma família normal, né? Ele pode se desenvolver, ele pode se formar, ele pode ser conhecido na mídia, ele pode ser conhecido fora do seu país, fora do seu estado. Porém, se ele não lembrar do Senhor Deus,
né, na sua vida, ele não é absolutamente nada. Ah, mas ele é conhecido na terra, mas não adianta, meus irmãos. A pessoa sem Deus, ela vai ter algo que vai faltar. Verdade. O que adianta? Vai ter a faculdade, vai ter a formação, vai ter. Só que se ela ficar nessa daí, ela vai ter só isso daí. Ela não vai poder desfrutar de algo sobrenatural. Até porque vemos relatos também de pessoas que dizem, tem muito dinheiro, muita riqueza, mas sempre, se tu conversar realmente com elas, vão dizer, eu tenho um vazio, que eu não sei o que é. Só sempre tem essa referência, que tem vazio. Por quê? Porque o mundo não nos completa, que completa é Jesus. Irmão Roger, até a gente estava comentando, né? Exatamente. A pessoa, ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, né? Ela pode ser temida perante as outras pessoas, né? Até eu não estou aqui para exaltar, para falar nada a respeito de pessoas que estão no mundo, que estão na impiedade, lá fora, no pecado. Mas a gente tem alguns nomes bem famosos, né? Nesse momento agora que eu e você estamos vivendo. E também famosas, pessoas conhecidas que passaram por essa terra e deixaram algo negativo, né? Algumas deixaram algo positivo. Algumas descobriram várias coisas na terra, mas isso porque Deus deu o domínio para o homem, né? Lá no Éden, Deus já tinha dado domínio sobre as aves, sobre os animais do campo, sobre as plantações, sobre aquilo que se move no oceano. Então, Deus já deu a promessa para o homem, né? Independente se ele é ímpio, independente se ele é cristão, Deus já deu esse domínio para o homem. Então Deus deu domínio, deu capacidade para ele pensar, para ele ter uma mente produtiva para fazer aquilo que é necessário para beneficiar o todo, né? E tudo que Deus fez foi para que a obra dele viesse ser beneficiada por isso, né? Então, eu vi estava vendo uma reportagem, né, de um nome muito famoso de um homem que está detido, né, em presídio federal, né? Por conta dele ser muito temido, ser muito conhecido dentro da organização criminosa. É um homem que está há mais de 15 anos já detido, está preso, né? Teve muito dinheiro, teve muita fama, né? Teve mansões, teve carrões, teve morando fora do país, mas se refugiando, se escondendo das autoridades, irmão Eduardo. Né? Por quê? Porque ele estava pensando que ele estava ganhando, né? Ganhou a fama dentro da organização criminosa, ganhou a fama ali dentro da organização também da segurança pública, né? Um homem muito visado pelas autoridades, temido pelos seus oponentes, porém, de nada adiantou para este homem que hoje ele está atrás das grades. Quantos estão atrás das grades? Mas este que é muito afamado, muito comentado, né? Então, está atrás das grades, ganhou muita fama, ganhou tudo isso, ganhou dinheiro, ganhou um monte de coisa. Só que não tem liberdade, meus irmãos. Está preso, está doente. Por quê? Porque não tem Deus na sua vida. Começou muito cedo a sua carreira no crime. Começou por volta dos 13 anos de idade. E hoje já está com 50 e poucos anos lá na cadeia preso. Olha que vida terrível. E a Bíblia diz que ao homem está destinado 70 a 80 anos. Então, uma pessoa dessas, né, até o dia de hoje, está com essa idade. O que ela fez na sua mocidade? Lembra-te do teu Criador no dia da... Não lembrou. Né? Deixou-se ser usado pelas coisas do maligno. Meus irmãos, vamos, antes de nós continuarmos, né, com este tema, vamos, porque as horas passam muito rápido aqui, a gente já logo chega e quando a gente vê já está terminando. Então vamos de uma vez abordar o assunto, que nós temos aí algumas coisas bem interessantes para nós falarmos. Nós vamos estar louvando, né, um pouco mais, até... O irmão Eduardo está aqui pela primeira vez. Glória a Deus, irmão Eduardo. Glória a Deus. vai dar certo, irmão Eduardo. Vai dar. Já está dando certo já. Então, Deus abençoe, irmão Eduardo, a sua participação. Né? Talvez a gente volte logo mais daqui a pouco.
Mas agora a gente vai fazer mais um momento de louvor e nós vamos estar então iniciando aí o tema que nós vamos abordar. Amém? Vamos louvar então, meus irmãos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Deus abençoe, meus irmãos. Glórias a Que Deus. coisa boa! Nós temos aqui mais 2 irmãos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. À minha direita eu tenho o irmão Diego, Glória a Deus. glória a Deus. Também ali na nossa juventude ali da Leopoldina. E à minha esquerda, glória a Deus. Glórias a Deus, irmão Moisés. Irmão Moisés Glórias a também, é a Jesus. primeira vez, irmão Moisés. Primeira vez. A gente pode ver alguns irmãos meio intimidados aí na frente da câmera. Glória a Deus. Mas isso é normal, né? É normal a gente ficar meio desconfiado a primeira vez, né? É normal. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós estávamos comentando aqui antes, né, irmão Eduardo, irmão Roger, a respeito da questão, até o irmão Diego já pode citar ali em Timóteo, a passagem, um versículo bíblico. A gente está, né, com esse tema muito importante
né? Como transformar a sociedade à nossa volta. Vamos ver alguns exemplos, mas nós temos como, não podemos deixar de falar que o principal, né, é Jesus de Nazaré. Glória Este a é o Deus. principal. Por onde ele passou, ele foi luz. Ele nunca foi treva, ele nunca errou. Por onde ele passou, as coisas aconteciam, porque ele era fiel ao seu Pai. Oh, glória a Deus, ele era fiel àquele que tinha enviado. Deus, Criador dos céus e da terra. E não é diferente conosco nesses dias, porque a Bíblia dá, né, Jesus dá respaldo para nós que ele deixaria o Consolador. Glória a Deus. E a Bíblia também fala que Jesus diz para nós ser os seus imitadores. E por conta disso, eu e você, né, eu e os meus irmãos que estamos aqui, você que está assistindo, somos imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos ficar restritos pensando que nessa época que nós estamos vivendo não acontecem milagres, não acontecem coisas extraordinárias, porque acontece sim. Glória a Deus. Deus já nos provou que acontecem muitos milagres. Oh, glória a Deus. Quantos milagres acontecem, meus irmãos? Dentro de hospital, livramentos diários que Deus nos dá de assalto, de bala perdida, de acidente no trânsito, né? No hospital, como é que você me explica, você que quem sabe não acredita muito nessas coisas, né? Quem sabe você duvida, como é que você explica um médico que está acompanhando o caso de uma pessoa que está em estado terminal, né? Pode ser de câncer, pode ser de alguma doença desconhecida, pode ser de uma doença muito conhecida como AIDS, como câncer, né? Como alguns vírus por aí terríveis que ao tomar conta do corpo humano, o antibiótico, não interessa qual remédio for, se não acontecer um milagre da parte de Deus, a pessoa não consegue resistir. Glória É a ou não é, Deus. irmão Moisés? Glória a Deus, é verdade. Glória a Jesus. E relatando em parte de milagres, né, irmãos? Normalmente, quando pensamos em milagres, pensamos em paralítico levantar, pensamos em cego enxergar, mas muitas das vezes nós não vemos o milagre que é a sociedade cada vez mais se rendendo aos pés do Senhor. Claro que tem vários que estão se perdendo cada vez mais, mas cada vez que eu olho para a sociedade eu vejo um avanço na vida espiritual das pessoas que estão nessa sociedade, que entre todos as religiões, todas as crenças, a maior é a crença cristã, onde cada vez mais os servos de Deus pregam a sua palavra e ganham almas cada vez mais. E esse para mim é um dos maiores milagres no mundo hoje que estamos vivendo, pelo fato de ser uma coisa difícil de ver nesse mundo, que muitos só vê as desgraças que acontecem nesse mundo, muitos só vê pega o seu celular, só vê as notícias e vê desgraça. Enquanto estiver saindo de casa e pegar seu celular e ver desgraça, o mundo para ti não vai ter graça. E se você olhar para as coisas de Deus que estão acontecendo na sociedade, os milagres que acontecem na sociedade, as pessoas se rendendo a Deus, você vai ver que esse mundo tem graça, vai ver que Deus ainda opera no meio dos que são os fiéis a Ele. Glórias a Deus. É verdade. Glória a Deus. Irmão Diego, pode citar para nós este versículo maravilhoso? Glória a Deus. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, porque ao agir assim, salvar-te-ás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Isso aí que o irmão Moisés relatou é verdade. Muitas vezes assim a gente não tem milagres que acontecem que a gente não fica sabendo, mas eles acontecem igual. Por exemplo, quantas pessoas podem ganhar livramentos ao longo do dia, milhares de pessoas ganham. Deus tem misericórdia, né? É incrível mesmo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, olha que versículo maravilhoso. Como a gente vai, né, conseguir chegar no determinado tema, né? Chegar nesse nível de
de ser uma pessoa honesta, né? Perante tudo, irmão, em primeiro lugar, irmão Moisés, como que a gente vai conseguir, meus irmãos, ser uma pessoa que venha colaborar com o bem no lugar que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo e aonde nós frequentamos. O primeiro passo para nós atingir essa verdade, essa pureza, o irmão Diego pode ler de novo, irmão Diego, o versículo. Glória a Deus. Qual é o primeiro passo, meus irmãos? Né, para a gente conseguir ser uma criatura produtiva. Tá? O irmão Moisés, ele relatou a respeito da crença, a respeito do número, do tamanho, só que eu vejo uma controvérsia nisso daí. Né? Eu vejo que, não que esteja errado, eu vejo que uma pessoa, ela está toda destruída, está toda errada, e o que ela fala? Eu sou cristã. Né? Ele está todo ralado, eu sou cristão. E aí a vida dele está destruída. A forma dele viver está toda errada. E o que um cristão verdadeiro é? Diferente. E a gente vê nesse todo, né, nesse mar de gente, que poucos verdadeiramente são cristãos, irmão Moisés. Poucos. Né? Claro, o número é grande, né? A estimativa, ela é grande demais. Porém, os verdadeiros, nós podemos chegar ali em 300, né? Né? Quantos mil desistiram? Muitos mil desistiram. 31.700. Então agora a gente vê que só 300 ficaram na batalha. Irmão Diego, pode ler de novo, irmão Diego. Qual é o primeiro passo? Vamos ver. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, porque ao agir assim salvar-te-ás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos, olha o que é interessante. O próprio versículo fala, né? Não precisamos nem recorrer a outros versículos da palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tá? Isso é o primeiro passo. Irmão Moisés, aquilo que estávamos falando. Essas pessoas que se dizem cristãs, o que elas estão fazendo para Deus? O que essa mulher está fazendo para Deus? O que esse homem está fazendo para Deus? Eu posso falar que estas pessoas estão brincando de servir a Deus. Né? A gente vê que não se tem um cuidado, né, de zelar pelas coisas de Deus. Aqui, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? A doutrina, nós podemos falar da doutrina do corpo e da doutrina da do nosso cotidiano. Né, do nosso exterior, a doutrina interna e a doutrina externa. Concorda com isso? Glória a Deus. Não adianta eu ser, por fora, aparentar uma coisa, se por dentro está completamente diferente. Né? Isso vai refletir fora. Vai refletir. Por quê? Porque a pessoa, se ela está curada, se ela está sadia interiormente, irmão Diego, ela vai transmitir algo que vai chamar a atenção. Glória a Deus. Né? Vai chamar a atenção por quê? Porque ela está representando, né, no seu, o seu exterior está representando algo positivo, algo que está chamando a atenção de muitas pessoas. Claro que muitas coisas vão ser críticas e outras vão ser bênçãos de Deus, né? Então, Jesus, a Bíblia diz que lá em Mateus ele crescia em graça e conhecimento desde pequenininho. Então a primeira coisa para a pessoa conseguir mudar alguma coisa na sua vida, né? Para mudar nela, primeiramente ela tem que ter Deus, ela tem que aceitar Jesus. Glória a Deus. Para que a vida dela venha a ser transformada, para que ela venha a ser livre, se tornar uma serva, se tornar um servo, se tornar uma pessoa temente a Deus, se tornar um homem, um jovem, uma criança, um adolescente, não interessa a idade, não interessa o período, não interessa a época que esteja vivendo, mas primeiramente para ela se tornar uma referência, para ela se tornar uma pessoa, né, convicta, com objetivo, primeiramente ela tem que ter Deus na sua vida. Glória a Deus. Né? Ela tem que transmitir algo de Deus na sua vida. Por onde ela passar, ela tem que ter a luz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que morar nela. Para ela, primeiramente, ser ela transformada, ela ser curada.
Porque depois que essa pessoa estiver curada, depois que essa pessoa estiver livre, estiver liberta, estiver tomada pela glória de Deus, a sociedade vai mudar. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão Moisés, as pessoas que estão à volta vão mudar, irmão Moisés. Bom, glórias a Jesus. O exemplo de Jesus. Por onde esse homem passava, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, passava, as pessoas eram curadas, irmão Moisés. Glória a Deus. As pessoas eram livres, irmão Diego. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista iam ao encontro, foram ter com Jesus. Né? E perguntaram a Jesus, Jesus, João Batista pergunta se é o Senhor que deveríamos esperar ou se deve esperar outro. E Jesus disse, digam ao João Batista, os cegos veem, os coxos andam. Oh, glória a Deus. Glórias a Jesus. Vai, diga, João Batista, que os enfermos estão sendo curados. Oh, glória. As pessoas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Eu fui impactado, o irmão Moisés foi impactado, o irmão Diego foi impactado. Porque isso não pode, não vai vir alguém lá de fora, vai meter alguma coisinha na minha cabeça, vai me tirar, vai me desviar desse centro. Porque quando Deus ele faz algo na nossa vida, não adianta, irmão Moisés. Vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar, vai ter um monte de coisa que vai vir e vai tentar te tirar da presença de Deus. Não é verdade. Né? Vai tentar te arrancar da presença de Deus, porque se Jesus passou por isso, obviamente eu vou passar por isso, os irmãos que estão aqui vão passar por isso. Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Foi levado ao deserto para ser tentado, ser provado, para ser aprovado. Então, meus irmãos, para nós ter essa coisa maravilhosa na nossa vida, a luz do Espírito, temos que ter o cuidado de nós mesmos. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar do que eu estou olhando, eu tenho que cuidar do que eu estou pensando, eu tenho que cuidar o que eu estou falando, o que tem no meu coração. A Bíblia diz que o que contamina o homem não são as suas mãos que levam a boca e que vai contaminar o homem. O que contamina o homem é o que sai de dentro da boca dele, porque a Bíblia diz que o que sai de dentro da boca dele é o que está guardado, é o que está plantado dentro dele. Mas quando nós somos velhas criaturas, quando nós estamos lá no mundo, quando nós estamos perdidos, o que sai de nós não é bom, irmão Moisés. Concorda com isso? Glória a Deus. Me dá um exemplo, quando o irmão não estava na casa de Deus, o que saía da sua boca, o que o Senhor olhava, o que o Senhor pensava? Nós vamos ter só absurdo. Glórias a Deus, é verdade. Se o Senhor for parar para falar, né? Não para mais. Não para mais de falar. Quantas plantações foram feitas quando o Senhor não estava na presença de Deus, né? Glórias a Deus. Quantos anos o Senhor está hoje? 17. E o irmão Diego, quantos anos o Senhor está hoje, irmão Diego? 26. Então aqui, eu estou com 23. Né? Fiz 23 recentemente. Então, nós temos aqui uma faixa etária de idades, né? Temos uma escadinha aqui. E está bem certinho, né? O irmão está com 17, eu estou com 23, irmão 26 aqui, ó. Bem direitinho. Glória a Deus. Então, o que eu posso ver, meus irmãos? Que a realidade nos nossos... É triste dizer isso, irmão Moisés. Mas a realidade que hoje a gente vê é que tem gente que está pregando e não está vivendo. Tem gente que se diz cristão e não é cristão. Cristão de status. Olha, eu acredito em Deus. Deus só quer o coração. Já ouviu isso, né? Claro que já ouviu. Eu já ouvi muitas vezes, um monte de gente falando isso. E o que eu vejo nessas pessoas? Elas se vestem de uma forma bem vergonhosa. Né? A forma da vestimenta dela é vergonhosa. Né? Ela está vestida conforme a modernidade, conforme a moda, né, do século está andando. Né? Um jogador de futebol lá inventa um penteado novo de cabelo. Daqui a pouco passa uma semana, a gente está vendo aí, ó, no outro dia a gente está vendo um monte de jovenzinho apavorado naquilo, todo mundo indo no cabeleireiro querendo fazer a estrelinha que o fulano lá fez na cabeça, querendo pintar o cabelo da mesma cor que o fulano lá pintou. Por quê? Por que isso acontece, meus irmãos? Porque a palavra está dizendo, a palavra está falando que se a pessoa não tem o cuidado dela mesma, como é que ela vai conseguir ser uma referência? Ela está buscando uma personalidade em outra pessoa. E ainda pessoas que não estão curadas. Porque a Bíblia diz que o Satanás é o pai da mentira. Né? E essas pessoas aí, elas estão vivendo uma mentira.
Ah, mas ele é conhecido, ele é famoso, irmão Diego. Quantas pessoas, né? E as pessoas se enfiam, mas ninguém quer ser que nem Jesus. Cadê aqueles? Ah, eu quero ser que nem Jesus, eu quero... mas para ser que nem Jesus tem que fazer um monte de coisa, irmão Moisés. E renunciar a muita coisa. Não tem cuidado de si mesmo. O que as pessoas têm cuidado? Da vida dos outros. Vida dos outros. Misericórdia, Jesus. Dentro do quarto do jovem tá lá a imagem do cara que joga futebol, do jogador de futebol. Né? Tem, do cantor. Do cantor. A gente já relatou isso em outras lives, mas é interessante a gente falar. Ela tá tendo cuidado dela mesma? Não. Claro que não. Ela tá tendo cuidado da vida do outro, que também tá enfermo. E imitando a vida do outro. Tá imitando a vida do outro que, claro, ele tem dinheiro, ele é conhecido, mas ele tá sem Jesus. E o que eu vejo, por exemplo, tá? Vou citar, não tô generalizando, tá? Mas nós temos alguns nomes, eu não vou citar nomes também, tá? de jogador de futebol, só que eu vejo hoje, jogador de futebol, ele tem dinheiro? Tem. Ele viaja por vários países? Viaja. Ele é conhecido na sua nação e fora da... Ele tem a mulher que ele quer? Tem. Ele tem a casa que ele quer? Tem. Irmão Diego, ele tem um carro que ele quer? Tem. Ele tem tudo isso. Só o que ele tem também? O próprio sistema que empurra ele a ser famoso, que empurra ele a ser conhecido, também, olha só que coisa absurda, irmão Moisés. O próprio mundo que fornece todas essas ferramentas para essa pessoa, né, para enganar essa pessoa se torna um ídolo, essa pessoa se torna uma imagem de escultura para muitas pessoas, e muitas, né, infelizmente, não vão conseguir se salvar por causa disso. É verdade. Por estar tendo aquela pessoa com um Deus para ela. Eu vejo assim, ó, os funkeiros, né? Quantas jovenzinhas são apaixonadas por eles. Meu Deus, quando vão num show assim que ficam bem pertinho, choram de emoção. Ai, meu Deus, que ilusão, que coisa terrível. Que carnalidade terrível, né, irmão Diego? Assim, ó, o próprio sistema do mundo que fornece tudo isso para elas, né, para esses ídolos, para essas pessoas famosas, é o mesmo que divulga as podridão deles. É o mesmo que depois, no início, né, o jovem ali se destacou, explodiu no futebol, explodiu na música, se tornou famoso. É o mesmo que lá na frente está dizendo, estava com outra mulher. É verdade. Meu Deus, e aí o próprio sistema empurra ele, tem cara que tá na cadeia hoje. Tem. Tá? Por quê? Por causa de estupro, por causa de traição, por causa de lavagem de dinheiro. Essas pessoas famosas que o próprio sistema forneceu tudo para ela e deu com as duas mãos. E agora tá tirando com as duas mãos. Tá preso, ele ganhou a mulher, ele ganhou o dinheiro, ele ganhou a fama, agora tá lá no presídio fechado, né, guardadinho, sofrendo. Por quê? Não cuidou dele mesmo, não guardou a palavra. Pode falar, irmão Diego, senão... Assim, no caso, essas pessoas, né, esses artistas, eles depositam a confiança deles ali no mundo, né, nas relações com outras pessoas ali que eles têm, nas coisas que eles adquiriram, e quando o mundo tira isso deles, tem mais um monte de pessoa que está depositando a confiança delas neles, né, então ele deposita a confiança dele no mundo, e aí as outras pessoas, os fãs ali, depositam a confiança nele. E quando o mundo tira tudo dele, essas pessoas, elas acabam também acreditando, acreditei na pessoa errada, porque elas estão depositando a confiança delas em coisas erradas, né? Quando na verdade a confiança nós temos que depositar no Senhor. Glória a Deus. Pode entrar, essa é a verdade. Moisés, naquela situação assim, ó. Naquela situação de... O irmão Diego também já pode preparar para nós, irmão Diego, os nossos ouvintes aí, os nossos irmãos videologados que estão assistindo. Irmão Moisés, o que a gente pode também citar Gálatas? Gálatas, capítulo 5, versículo 17 em diante, 16 em diante. Que vai falar, né, a respeito da carne, a respeito do... Até nem precisa citar o versículo todo, porque é bastante coisa que a carne oferece, né? A carne oferece a mentira. Pode ler algumas questões da carne, hein? Capítulo 5, versículo 16, 19 em diante. Digo isto, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Amém. Glórias a Acho Deus. que até aí. Tá, a gente citou alguns exemplos, né? Algumas coisas famosas por aí, né? Algumas criaturas perdidas, né? Penso que tem, mas não tem nada. Tudo que foi citado aqui, eles vivem tudo isso. Glória a Deus. Orgias, eu acho que tá no ranking principal, né? Um dos primeiros, em primeiro lugar, o que era, irmão Diego? Eu acho que é orgia, né? Orgia, idolatria. E olha, é terrível, os lugares que essas pessoas do dinheiro frequentam, essas, né, casas noturnas, né, com bebidas, com mulheres, e vão com seus amigos, né? Claro que o amigo vai querer. O amigo vai querer, ele tá ali contigo, tu tem dinheiro, ele tá ali contigo, agora tu tá pobre, miserável ali, passando necessidade. Cadê os teus amigos, meu Deus do céu? Cadê os amigos dessa pessoa? Até tava vendo uma reportagem, não que, né, mas a gente tem que saber, pra gente não falar besteira, né, falar algo que não tá acontecendo quando na verdade, né, falar algo que tá não é na nossa cabeça, é coisa que tá acontecendo. Eu estou citando alguns exemplos de fracassos, né, de coisas que fracassaram na vida, porque é necessário que você que está assistindo entenda o que está acontecendo para você não cair no mesmo lugar que essas pessoas caíram. Por isso que a gente cita esses exemplos, para que você não caia no mesmo lugar. Para que você não se iluda com as mesmas coisas que essas pessoas se iludiram, com fama, com dinheiro, barará. Isso tudo vai trazer fracasso e derrota. Tá? Não que Deus não possa te prosperar, não possa te abençoar. Eu só estou falando algo que é verdadeiro, porque a grande maioria cai nas mesmas coisas sempre, tá? E até estava vendo a reportagem, aconteceu uma orgia dentro desse sistema do futebol, desses famosos, que estava ele ali, aquele jogador famoso, estava ali com seus amigos, né? Estava com a sua esposa. Aí depois passou algumas horas, a esposa foi embora, ele ficou com os amigos dele ali naquele lugar. E daí apareceu uma proposta, né, de uma mulher ali. E aí esses rapazes se uniram ali e aconteceu uma orgia, né? Entre eles ali e aquela mulher. O que aconteceu? A mulher, né, entrou num processo lá contra eles, acusou, né, de coisas forçadas ali que aconteceram, coisas forçadas, estrupo. E agora é o seguinte, cadê os amigos? Né? Aí eu até vi o relato de um. Eu fiquei com... Minha esposa foi embora, fiquei com alguns ali, alguns momentos. Fiquei ali alguns minutos, uns 10, 15 minutos a mais. Teve algumas situações que aconteceram ali, mas depois, logo após, eu fui embora. E aí o repórter perguntava, indagava ele pela pergunta, tá aí, o que aconteceu depois? Depois eu não sei, depois eles ficaram lá com ela sozinhos, daí eu não posso responder por eles, aquela coisa, entendeu? Na hora do bem bom, na hora de, né, todo mundo tá junto, aquela alegria carnal, terrível, né, irmão Diego? Aquela coisa, aquela abominação terrível perante os olhos do Senhor. Depois que a justiça tá em cima, que o laço, que o caminho estreitou, que não tem para onde correr, aí eu não sei. Eu não estava com eles, né? Eu não posso responder. Então, assim, ó, o meu amigo que está aí, se você está hoje vivendo com pessoas que querem essas coisas, que pensam nessas coisas, eu não preciso nem estar praticando. Essas pessoas não precisam nem estar praticando, mas vai acontecer uma hora. Não precisa nem estar praticando. Pode só ter comentário, né? Sobre mulher, né? As tuas amizades que te fazem comentar essas coisas, né? As moças que se unem para ficar comentando de vida de rapaz, né? O fulano, Beltrano, aquela conversinha sem graça, que não vai edificar a vida dela, que não vai prosperar a vida dela, irmão Diego. É uma coisa que vai trazer para ela uma plantação de frutos mirrados, frutos estragados. E o Espírito Santo cada vez mais sai de perto. Claro, Quanto porque... mais tu fala ou faz as coisas da carne, o Espírito Santo dá um passo para trás. Dá um passo para trás. E vai agora para te alcançar ele de volta é difícil. Porque é anos de busca, né? É difícil. É anos de busca. Então, assim, é o seguinte, essas pessoas, elas, né, até os jovens também, né, ficam comentando da fulana, da beltrana, e é uma coisa assim, ó, que vai desagradar os olhos, Senhor. Vai estragar, meu irmão, vai estragar a tua vida isso aí. Essas amizades vão te destruir. Vão te destruir. Isso existe dentro da igreja, meus irmãos. Por que existe? Porque ninguém é perfeito.
tá? Dentro da igreja existem essas coisas. Tem que ter o cuidado, tá? Como é que você vai ser influência lá na faculdade, lá no colégio, lá no teu trabalho? Como é que você vai conseguir transformar o mundo que você está vivendo? Claro que você, quem sabe, não vai conseguir transformar o mundo, mas se você conseguir transformar alguns, é o que Paulo fala, né? Conseguir transformar alguns, já milhões de pecados seus já foram perdoados. Tá? Você vai ganhar almas para o reino de Deus. Mas como é que você vai ganhar almas para o reino de Deus se essas conversas, se esses amigos estão contigo, né? Salmos capítulo 1 vai dizer para nós: bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes de ter seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, né? E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, de rios, cujas suas folhas não caem, tudo quando ele faz, ele prospera. Mas não são assim o caminho dos ímpios, né? O caminho dos ímpios será ali no terrível, né? Vai ser destruição, mas o justo permanecerá. É o que diz o Salmos capítulo 1. Então, meu irmão, minha irmã, como é que você vai conseguir ser essa referência se você não está conseguindo viver fora desta carnalidade que está aí a Bíblia nos relatando em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Irmão Diego, como que essas pessoas vão conseguir chamar a atenção de Deus? Tá? Porque tem que chamar a atenção de Deus. Né? Glórias a Deus. Sim. Ali em Provérbios, no 14... 14:23 vai falar que, né, vai de encontro a essa palavra que o irmão trouxe: em todo trabalho há fruto, mas as duas palavras dos sábios empobrecem. O que quer dizer? Que eu entendo assim, que, por exemplo, uma pessoa, ela pode mesmo dando um fruto ali, não um fruto espiritual bom, né, mas um fruto que às vezes enche os olhos, mas as palavras dele ali, tu vai ver que são palavras que não trazem nada de proveitoso mesmo, né? Como diz a palavra. Então, às vezes, se preocupar assim em trazer o melhor, está ali no que nós vamos trazer para fazer com que as pessoas mudem, né? Então, para buscar isso, temos que buscar as palavras que não empobrecem, porque os sábios aqui está sendo dito como algo, até os sábios erram, né? Porque diz, as duas palavras dos sábios empobrecem. Então, as palavras do sábio, para não empobrecer, elas não podem ser vãs, né? Porque a Bíblia fala que o Salomão fala, acho que até em Provérbios também eu acho, mas eu não lembro onde, que o varão que conseguir controlar a sua língua, ele alcança a perfeição, né? Sim. É tremenda essa passagem, né? A Bíblia também fala, né, aquele que pouco, né, que escuta mais, né, fala menos, ele é sábio. Exatamente. Glória a Deus. É ou não é, irmão? É verdade. Escuta bastante para depois falar. É que nem o ditado diz: a gente tem uma boca e 2 ouvidos, justamente para ouvir mais e falar menos. Imagina? Né? Então, às vezes, né, a gente está falando de transformação, né? A gente está falando de como ser uma pessoa assim que verdadeiramente, irmão Moisés, assim, eu te olho e eu posso, esse cara aqui é exemplo para mim. Esse cara aqui, esse jovem ali, aquele fulano ali é exemplo para mim. Aquele fulano é exemplo para mim. Por quê? Porque às vezes o meu falar não vai resolver. Né? Às vezes eu querer explicar, né, que tem muitas pessoas, vamos dizer, a grosso modo, as pessoas metidas. Às vezes quer saber tudo, né? Quer fazer tudo, quer ser tudo. Mas na verdade, o que isso significa? Soberba. Tá? Soberba. Quer ser mais que os outros, né? Quer aparecer mais, quer falar mais, tá? Às vezes é a soberba,
tá? Mas aquela pessoa que ela escuta mais, ela vai viver da simplicidade dela, as pessoas vão olhar para ela, bah, aquele cara ali é diferente, aquela pessoa ali é diferente, né? Lá na faculdade vão olhar para ele, é diferente. Porque quando ele falar vai sair coisa boa da boca dele. É o versículo que eu abri e tu entrou no versículo sem nem ter visto aqui, né? A humildade, né? A humildade. Mesmo que tu for ofendido, ouvir e ficar quieto, não falar. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15, 33, vai dizer: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade que vai muitas das vezes fazer com que olhem para ti diferente. É o que nós estávamos falando antes. Seja a diferença. Enquanto tu não for a diferença, tu não vai conseguir ganhar almas. Eles vão te ver como qualquer um, vão te ver como outras pessoas, como mais um ímpio, como, né? E a partir do momento em que tu for a diferença entre meio de todos, for a mesma pessoa dentro da igreja, a mesma pessoa fora da igreja, esse é um dos principais motivos para esse texto que nós estamos relatando, né? Jesus, ele já teve dupla personalidade, né? Jesus lá pregando né, debaixo da figueira, lá na beirada do mar, né? Aquela pessoa humilde, honesta, daqui a pouco lá com os discípulos, né, falando um monte de besteira. Não. Jesus, ele pregava aquilo que ele vivia lá debaixo da figueira, na beirada do mar, e quando ele ia falar com os discípulos, ele continuava, né, falando a verdade, falando aquilo que ele íntegro, né? E ainda repreendendo os discípulos: não, vocês não podem ser assim. Os discípulos: não, Jesus, nós não, né? Vamos deixar essa multidão aí procurar comida. Jesus: não. Glória. Não, eu tenho que... As pessoas têm medo de repreender, né? Só porque tá no meio dos outros. Não, tem que repreender na hora. Assim, ó, a gente tá falando, tá, de mudança, né? De ser exemplo. Porque tem dentro da igreja pessoas que são exemplo para nós, né? Tem alguém que o Senhor contempla, né? Precisa me dizer. Tu olha para aquela pessoa, tu pode ver assim nela que é verdadeira com Deus. Glória a Deus. E quando ela é verdadeira com Deus, aquilo que ela fala não é uma coisa que vai te ofender, né? Que vai, até primeiro momento não. O que ela fala, né, está vindo direto, né, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Né? Quando ela está ali, né, falando, ensinando, é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na forma dela falar, né, dela explicar. De certa forma, ela vai ofender o teu pecado, vai ofender o teu erro, né? Não porque ela vai estar falando diretamente para ti, ela vai estar ensinando, né? Vai estar ali falando. E aí o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai te exortando. Isso aí é verdade. A palavra de Deus vai dizer: exortai-vos uns aos outros. Isso aí, né? Exatamente. Exortai-vos uns aos outros. E o que acontece, irmão Diego? Está ali ela, o irmão Diego já vai poder já citar o nome dos irmãos que estão nos acompanhando. Ela vai estar ali, né? Que nem Jesus, né? Mas está ali sendo... Vamos também ver aqui na passagem em Mateus, glória a Deus. Mateus, nós vamos ver que Mateus capítulo 7, capítulo 6. Agora não, deixa eu ver. Nós vamos ver a respeito de como que as coisas de Deus, elas... das pessoas que têm o Senhor Jesus, elas vão produzir, né, em nós algo, né? E vai produzir o quê? Luz. Glória a Deus. Né? Vai produzir luz. Daí quando produz luz, ela consegue então ser agora exemplo, né? A gente tem pessoas que são exemplos, que são destaque dentro da igreja, né? Dentro ali da organização, da irmandade dos cristãos, e também são destaque no mundo, né? Glória a Deus. Nós temos de tudo um pouco, glória a Deus. Então isso é maravilhoso para nós. Irmão Diego, nós temos aqui também a questão do olho, né? Vamos ler aqui: a candeia do corpo são os olhos. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Glória a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Glória a Deus. Há de odiar um ou amar o outro. E se dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois, e a Deus e a Mamon. Então nós vemos, meus irmãos, que às vezes, né, tem uma questão da questão de ficar parado, né, descansando. Não está servindo a outro Deus, não está servindo ao teu Deus, mas também não está deixando de servir a outro Deus. Por quê? Se está parado é porque tem alguma coisa errada, né? É verdade. Então, ou há de odiar um e amar o outro. Né? E aqui é exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Não tem como servir a dois senhores. Se tu estiver parado, estiver em cima do muro, o muro é de quem? Maligno. Então, se está dormindo, descansando, não é bom. Né? O momento, acorda, levanta, volta às tuas obras. Se você desviou, está longe do caminho do Senhor, volta, meu irmão. Volta porque vai ser melhor. Tá? Deus, ele tem promessas para nós. Né? E tudo que o diabo quer é destruir essas promessas, irmão Moisés. Glória a Deus. Você estava na igreja, se desviou, ficou alguns períodos, né, alguns anos fora e agora retornou, né? Certo? Ou nunca teve assim na presença de Deus? Não, no caso eu cresci, né? Cresci na igreja, mas me batizei agora e tô servindo a Deus agora. Glória a Deus. Mas antes já conhecia a palavra? Já conhecia. Conhecia, só que a tua vontade, né, que predominou, favoreceu que Satanás viesse colocar alguns pensamentos em ti e que tu viesse então a ficar ali no mundinho, né? Exatamente. E nem eu cresci na igreja, conhecendo a palavra de Deus, né? Sempre fui, né, na igreja, sempre conheci a verdade. Só que eu jogava bola, né? Gostava de jogar um futebolzinho. Sabe como é que é, né? Futebolzinho terrível. E era uma coisinha que eu fazia bastante. 3, 4 vezes por semana. Eu, né, tava ali e ia ser aquilo ali. A minha vida é pra estar até hoje nessa vidinha medíocre aí. Só que Deus me arrancou dali, né? Dentro de olha, foi até bem engraçado como é que foi o meu encontro com Deus. Lá numa lavoura, no meio do mato lá. Capinando aipim, de mandioca. Então, meus irmãos, quando Deus tem um projeto com a gente, o diabo ele vai tentar de tudo para nos destruir. É uma ação, né, no mundo espiritual contra o projeto que Deus tem para ti. Por isso que eu e você sofremos. Por isso que eu e você demoramos um pouco a decidir, né? Mas eu quero isso para mim. Só que como o projeto de Deus é poderoso e a gente tem o coração voltado e tem a oração do pai, da mãe, Deus ele opera. Opera mesmo, irmão Diego. Glória a Deus. O milagre acontece. Tá aí o irmão Diego também, né? Por quê? Misericórdia. Projeto de Deus. Aleluia. Oração, a igreja orando, Verdade. povo clamando. Então, agora o momento de vocês é de se tornar exemplo, de se tornar uma referência. Porque, meus irmãos, vai ter agora muitos jovens que nos conheciam. Agora, hoje é quarta, segunda-feira de noite, um jovem mandou uma mensagem para mim. Mandou mensagem no meu WhatsApp, ele mandou o áudio. Eu queria te fazer uma pergunta, Isaac. Ele me chama de Mano Isaac. Ô, Mano Isaac, queria te fazer uma pergunta. Como é que tu consegue, cara, ficar na casa de Deus? Como é que tu consegue ser fiel a Deus, cara? Eu tento, mas não tô conseguindo. Eu não consigo. Ele quer Jesus, ele quer, sabe, engrenar, ele quer fazer a obra de Deus. Ele tá com 20 e poucos anos, um pouco mais velho que eu. Eu queria te fazer uma pergunta. Me fala como é que tu consegue permanecer desse jeito. As pessoas olham para nós, meus irmãos. Por isso que nós não podemos fazer vergonha, irmãos. Tá? Como é que você é um cristão aqui, pai, daqui a pouco eu lá falando besteira, né? Saio da igreja, me junto lá com meus irmãos lá, né? Meu irmão, e aí, como é que tava aquela fulana lá? Né? Como é que foi aquele dia lá? Que vergonha, meus irmãos. Que vexame terrível. E hoje, olha, gospel, não sei o que gospel. Encontro dos jovens gospel. Meu Deus do céu. Tá tendo uma revolução aí na questão do evangelho medíocre, né? Estão fazendo um evangelho medíocre agora. Uma bagunça. Esquecendo do evangelho verdadeiro. Tá virando uma orgia. Por quê? Esses gospel aí, os pregadores gospel, os cantores gospel,
é mais um salão ali, né? Um salão da madrugada ali, um salão escuro, justamente favorecendo ali já a sacanagem, né? No meio da juventude. E elas estão ali, né? E eles estão ali e já sabem que é aquilo ali. Me sinto mal em falar isso. Me sinto mal, me dá uma coisa, um mal-estar terrível. Sabe? Me dá até uma falta de ar em falar essas coisas. Por quê? Porque é o que está acontecendo, tá? Tem muitos aí no caminho largo pensando que estão no caminho estreito. Mas no fundo eles sabem que estão no caminho estreito. Sabem que estão no caminho largo, né? Sabe que estão errados. Isso é carnalidade. Mas tudo isso está acontecendo porque o amor está se esfriando. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Por isso que nós temos nesse tema, trabalhando esse tema, irmão Diego, porque muitos são os que fazem do evangelho uma coisa assim vergonhosa, sabe? Sim. Ali em Mateus, acho que é o 24, né, que vai falar. Glórias a Deus. Nós temos assim, sabe, meus irmãos, alguns fatores, sabe, que tem que ser seguido, né? A questão doutrinária, o corpo, né? É o templo do Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou fazer do meu corpo uma vitrine para as outras pessoas olharem, né? Como é que a moça vai fazer do corpo dela uma vitrine para chamar atenção? Ela está sendo referência? Tá, mas para o pecado. Está sendo referência para os lobos, né? A ovelha, as ovelhinhas de Jesus estão ali, né? Estão ali no redilzinho, cercada, mas os lobos estão ali pro lado de fora do redil, né? E aí no momento que aquela ovelhinha ali pula a cerca, né? Quer escapar ali, o lobo já vem, pega ela. Por quê? Porque ela tá ali, né? Querendo sacanear as coisas do Espírito. É verdade. A carne dela tá querendo, vou te pegar. E a carne dela vai ali, a Eva, o que aconteceu com a Eva? Ela comeu um pedacinho da fruta, né? Comeu. A cobrinha veio lá e tirou a referência, que ela era para ser referência, era para ser, né, outra coisa, acabaram então sofrendo um processo, né? Processo ali de Deus ali na vida deles, porque infelizmente não conseguiram, né? Claro que tá em nós essa situação do pecado, né? De errar, né? Mas tem que estar em nós a ação do Espírito. Quando a gente for fazer, quando a gente estiver ali no erro, eu reconheço, Jesus, eu tô errado. Reconhecer. Mas voltando ali, irmão, só para explicar rapidamente, Sim. O jovem ali, como que tu faz, irmão Isaac? Como é que tu, né, mano Isaac, como é que tu faz para ser assim? Pô, eu vejo assim, tu tá ali te esforçando, e sempre eu te vejo ali, sabe? Ele vai no culto frequentemente, assim, sabe? Dá aquela engrenada, fica ali, toda semana tá ali, daqui a pouco ele dá, né? Fica ali alguns dias sem ir na igreja, daqui a pouco ele vai ali, mas ele sempre me vê. Sempre quando ele vai, ele me enxerga ali. Aonde ele vai, ele tá, né? Quando vai na igreja, eu tô ali na igreja, tô ali junto com, né? Buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí ele enxerga a gente ali. Como é que tu faz pra ser desse jeito, meu Deus do céu? Me explica, me fala, porque eu quero conseguir também. Eu falei pra ele assim, o seguinte: primeira coisa, meu irmão, tu tem que reconhecer que tu é uma pessoa humana falha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Tu tem que reconhecer que tem problemas em ti que precisam ser consertados. E eu falei pra ele, mandando áudio também, mandei um áudio, de 11 minutos explicando pra ele como é que a gente faz pra ser assim. Meu irmão, tu tem que também reconhecer que tem pessoas que vão falar assim pra ti, irmão Diego. Quer dizer, tem pessoas que pensam assim, eu tenho que parar com isso, tenho que parar com aquilo outro, pra mim poder, aí sim eu vou conseguir servir a Deus. Aí sim eu vou conseguir fazer a obra de Deus. Eu falei pra ele assim, tem pessoas que pensam assim, tá? E de certa forma, existem coisas que tu realmente, tem que parar pra te poder fazer a obra de Deus. Existem coisas que tu vai ter que abrir mão, que tu vai ter que parar para poder fazer a obra de Deus. Porque não tem como fazer a obra de Deus fazendo tal coisa, fazendo tal pecado. Glória a Deus. Né? Só que uma coisa tem que também ter na tua cabeça, que tu não vai ser perfeito. Tu não vai conseguir atingir o 100% da espiritualidade na terra. Porque enquanto tu estiver na terra, tu tá sujeito a pecar. Tá sujeito a errar e todo momento vai ter um erro, alguma coisa que tu vai falhar ali, irmão Diego. Vai, né?
te constranger, te deixar triste. E o bom é que a gente fica triste, porque o Espírito Santo de Deus está ali. Glória a Deus. Agora, quando a gente não fica triste, o Espírito Santo de Deus, ele tá perdendo espaço. É ou não é? Muitas das vezes o inimigo fica ali deixando a gente viver a nossa vidinha do jeito que tá, né? Claramente. Deixa ele viver assim tá bom. Aí se o inimigo não botar a mão, aí Deus bota, aí é pior. Deus o livre. Aí é pior. E ó, o que que eu vejo nessa questão desse rapaz? Agora foi segunda-feira, hoje é quarta. Justamente essa questão do tema, meus irmãos. Né? A gente ficou em cima do laço, né, para a programação. E a gente ficou com o tema, como transformar a sociedade à nossa volta. Como ser referência dentro da igreja e fora da igreja. Como eu viver lá na minha casa, na minha vizinhança, uma vizinha passou por mim, né? Uma vizinha mora lá pertinho da minha casa, ali. E aí ela disse assim, glória a Deus. Ela me disse bom dia. Glória Passei, a né? De Deus. manhã eu tava passando assim, ela, glória a Deus, ela disse pra mim. E eu, glória a Deus, Deus abençoe, falei pra ela. Eu, um jovem, né, com 23 anos. Aí também passei por outra, a menina, pastor, não sei. tava indo pra igreja. Glória a Deus. Ô, pastor, não sei, né? Eu, amém, glória a Deus, falei pra ela. E eu pensando, eu nem pastor não sou. Então assim, ó. Como eu vou me tornar uma referência? Como você vai se tornar uma referência? Né? Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti. Não cuida dos outros, né? Irmão Moisés, tem um monte de gente querendo cuidar de ti, da tua vida. Tem. Eles esqueceram que Deus existe. É o que mais tem. Esqueceram que o Espírito Santo de Deus, ele tá na terra, a igreja não foi arrebatada ainda. Tá? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus, ele vai subir, né? Vai embora com a igreja. É o que a Bíblia está dizendo. Mas tem um monte de gente querendo cuidar de ti, meu irmão. Né? Tem um monte de gente querendo te dizer o que fazer. Ó, uma vírgula aí. Né? Vamos ver, né, o que dizem Provérbios. Provérbios vai falar para nós a respeito dos conselhos, né? Ouve os conselhos dos muitos conselheiros que estão te aconselhando, né, para que se concretize o plano de Deus, para que se concretize as obras de Deus na vida. Então, temos que ouvir os conselhos dos nossos irmãos na fé, que a gente vê que serve a Deus, que são verdadeiramente tementes a Deus, ou escutar os conselhos deles e praticá-los. Cuidar para a gente verdadeiramente conseguir chegar lá. Glória a Tá? Deus. Mas agora tem um monte de gente que está ali querendo te ensinar, meu irmão. Tem um monte de gente aí vivendo, né, uma vidinha medíocre e, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o que tá fazendo aí. E ela, cadê o... Te olha? Às vezes não. É ou não é? Às vezes eles não olham pro próprio umbigo, né? Eu, às vezes, vou de ônibus ali pra congregação da Protásio Alves. Como diz a palavra aqui, muitos falsos profetas enganarão a muitos. Então, se os falsos profetas já são muitos e eles enganam mais muitos, imagina quanto cada um deles vai enganar. Glória né? a Deus. Então, assim nós devemos cuidar para ver como nós estamos enxergando os lugares que estamos frequentando e para perceber assim, eu sou uma pessoa aqui que eu estou dentro desse padrão, eu estou fazendo as mesmas coisas que as pessoas, e você perceber assim, e tem muitas pessoas fazendo isso, irmão, isso é um problema, entendeu? Nós temos que nos atentar a fazer o que está na palavra, e caso a gente tenha alguma dúvida sobre algo, a gente pergunta, né, pro pastor, pro nosso líder, e para assim alcançar a graça de Deus, ser salvo e perseverar até o fim, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Diego, já pode ler para nós aí, os nossos irmãos que estão participando. Amém. Glória a Deus. Irmão Moisés, a gente fala, a gente explica, né? A gente está aqui falando a respeito da transformação, de como ser a influência e não influenciado. Mas a gente sabe que é bem difícil, né? Porque tem que ter jejum, tem que ter oração, né? Tem que ser um servo, né? Tem que ser escravo da verdade. Eu prefiro assim, ser servo, ser um escravo livre na palavra de Deus, do que ser escravo preso no mundo, né? Vivendo um jugo terrível ali, desigual, porque é que nem formiga, né? A gente no mundo é que nem formiga. O que acontece? Glória a Deus. A formiga consegue carregar 13 vezes, né? Aí ela consegue carregar 13 vezes o peso dela, né? Imagina, a formiguinha é pequenininha, carregando. Eu vi eu gravei uma formiga subindo assim, um pé de árvore. Lá onde eu trabalho, que até inclusive tem uma irmã aqui que comentou no vídeo que eu vi. O nome dela é Gladeci Terezinha da Silva, que é lá do Lami. E aí, inclusive, eu trabalho lá no Lami, né? Eu trabalho bem pertinho da igreja lá, até uma hora eu vou fazer uma visita, se Deus quiser. Ali no Lami, ali, eu sei onde é que é a igrejinha ali. Aí,
Aquela formiguinha subindo ali, irmão. O irmão Diego pode também ler os comentários aí. Amém. Os comentários, né? A pergunta, eu acho que vi uma pergunta ali no comentário. Sim. Aí a formiga, né? Uma formiga bem grandona, assim, carregando um pedação de madeira, irmão Moisés. Fiquei apavorado, aquela formiga, né? Não. Em relação àquele pedaço de madeira, ela era nada, né? E aquele bicho assim, ó, carregando, subindo acima, aquela madeirinha, quase fazendo ela cair pra trás, e ela foi. Só que eu e você não fomos feitos pra carregar um jugo que a gente pode, né? No mundo, o mundo é assim, ele te dá algo terrivelmente pesado pra te carregar, só que tu não é uma formiga. A formiga, ela tem essa capacidade de carregar, nós seres humanos não. Nós, no máximo, o nosso mesmo peso a gente consegue levar assim, ó, uns 2, 3 passos e já era, acabou a tua força. E Deus não, Deus ele é justo. Porque Lamentações capítulo 3, versículo 23. A misericórdia de Deus renova cada manhã e grande é a sua fidelidade. Então o que acontece? O jugo que Deus dá para nós é suave, o fardo é leve. Fardo é leve. Então é suportável. Pode ler, irmão Diego. A irmã Duda Rodrigues, paz, oração e união. Esther, irmã Esther, paz, oração e união. Esther Escola. A irmã Késia Rosa da Silva, paz, oração e união. Professora Adiele Costa, paz, oração e união. Arroio Grande na escuta. Silas Porto, nosso irmão Silas, ali da área Leopoldina, da sede Leopoldina. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Área Leopoldina, sub-região leste na escuta acompanhando. Deus na frente. Elandro Saldanha, glória a Deus. Paulo Jair, nosso supervisor. Glória a Deus, presbítero Paulo Jair. Ruth Santos, foi essa irmã, acho que fez a pergunta ali mais à frente, né? Ana Terezinha, glória a Deus. Rosane dos Santos, paz, oração, união. Berenice Corrêa, paz, oração, união. Solecir, paz, glória a Deus, aleluia, Jesus. Luiz Gustavo, Deus abençoe a todos. Fernando Fontoura, Deus seja louvado. A pergunta da irmã Gladecia agora. Paz, oração... não é a pergunta ainda. É um comentário. Paz, oração, união. Lamina escuta. Tem uma Moraes ali, aí a pergunta é da irmã Ruth Santos. Irmão Isaac, nós que ainda estudamos e montamos amizades que ficam falando conversas que não nos agradamos muitas vezes, como vamos conseguir nos afastar ou fazer algo que agrade ao Senhor ali no meio? É simplesmente aquilo que a gente já relatou, né? Cuidando de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cuidando de nós mesmos, tendo cuidado de nós mesmos, tá? Tô ali no meio, né? Tô ali na escola, naquelas... É legal eu estar ali com eles? Será que é legal estar ali com essas pessoas que fazem comentários que desagradam? Será que é trio eu estar com eles? Claro que não. Salmos, capítulo 1, a gente também relatou. Bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos ímpios e nem se detém, né? E também não se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Então, sim, ó. Cuida de ti mesma. Seja fiel, né? Não te tumultue com essas pessoas que não querem, né, mudar, porque aquelas que têm uma chance de mudar, é legal a gente investir nelas. É legal a gente estar ali no meio, vai ter alguma besteira, mas tu vai estar sendo exemplo. Vai estar sendo uma moça exemplar, né? Exemplar, que está distintamente ali vestida, né? Direitinho, né? É honesta, tira boas notas, né? Então, assim, ó, tem que ser influência, referência, tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo dos teus professores. Teus professores tem que te ver assim, ó, essa mocinha aqui é direitinha, ela é diferente, que eles vão ver todo o resto das moças ali, todas vestidas da mesma forma. Shortzinho lá em cima, né? Roupas inadequadas, os jovenzinhos todos eles, né? Muitos cabelinho pintado, e aqui vai ter aquele mocinho simples ali, né? Simplesinho. E não vai ter Nike, não vai ter Adidas, não vai ter correntinha de ouro no pescoço, relojão no pulso, mas vai ser aquele jovenzinho ali, né, com um tênisinho, um sapatinho normal, né, uma camisetinha distinta, vai ser aquelas coisas que aparecem os músculos, tá cheio de jovens assim. Então as pessoas vão ver ele uma referência, vão ver nele uma referência, vão ver nele um ponto diferente. Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Para te não ser influenciado por essas pessoas da escola, é necessário oração e jejum. Glória a Deus. Tá? Porque a escola está ali, ó, com muitos principados e potestades. Tem muitas potestades ali que já estão, ó, formando ali na mente daquela juventude uma vida de, por exemplo, um professor que nem está te dando aula, né? Que é ateu,
aqueles jovens ali estão sendo formados para o futuro, para serem ferramentas usadas nas mãos de quem? Do enganador, para todo o foco dele é a distorção da palavra e a destruição dos cristãos. Então, eu fico apavorado quando eu olho para uma escola e vejo assim, muitos jovens, milhares e milhares de jovens ali, centenas de jovens naquela escola, e a gente observa 1, 2 cristãos em cada um deles. É verdade. Os jovenzinhos exemplares que estão ali sendo exemplo, né, sendo fiel. Porque às vezes a gente vê ali alguns jovenzinhos de saia ali, mas estão lá na fofoca, lá, né? Estão lá nos comentários do fulano, do Beltrano, do colega. E aí, Jesus, cadê? Cadê a oração? Cadê Jesus? Né? Deus o livre, então, que tá cheio disso daí, tá. Então, respondida a pergunta: oração, jejum, vigilância, cuidando de ti mesma, não se detendo no caminho dessa gente, né? Vigia, quando for, fala a verdade, fala a palavra de Deus, sem mentira, sem fofoca, né? Porque é muito fácil estar ali, né, naquele meio, né, e sendo um fofoqueiro, né, irmão Diego? E Deus gosta de fofoca. As más conversações corrompem os bons costumes. né? A más conversação corrompe os bons costumes. Temos o Wilson, presbítero Wilson Brito Machado. Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. Está ali então, presbítero Wilson Machado. Só para acrescentar, irmão, aqui em Provérbios, aqui também 14:16, fala, né? O sábio teme e se afasta do mal, mas o insensato se mostra insolente e seguro. E um pouco antes ali, no 15, diz: o simples acredita em tudo, mas o prudente olha bem seus passos. Então, assim, a gente pode ver que nós temos que ver para onde é que nós estamos nos dirigindo, né? Para onde olhar os nossos passos, né? Para que não venhamos... É difícil você deixar de estar com a presença de pessoas ali que você julga ali, são pessoas que me fazem bem e tal, gostamos das mesmas coisas, só que tem que pensar na frente, o que isso vai me trazer realmente de lucro na presença de Deus, né? Sim, muitas vezes vai afastar, né? A gente já teve aqui a irmã Júlia já trouxe aqui a Júlia Arnes, ela já trouxe aqui um exemplo dela, né? Ela já veio aqui, já teve participação no programa e fez o comentário que ela, no colégio, ela se uniu com algumas amizades que quase conseguiram, né? Quase ela se tornou que nem elas, porque é um cuidado que se deve ter da nossa parte, jovens, né? Porque a gente é muito facilmente influenciado, né? Ainda mais as moças, né? São mais ainda do que os jovens. Então ela quase ali se perdeu, né? Ela ficou desviada, ela falou que se desviou um tempo ali, ficou... Claro, estava ali na presença de Deus, mas na casa de Deus ali, né? Mas estava desviada, falou que estava desviada. Então, acabou ali sendo dominada há alguns meses ali, não sei quanto tempo, e acabou ali fazendo coisas que desagradavam os olhos do Senhor. Então, se não tiver o cuidado de zelar pelas coisas de Deus, né? É muito fácil ser influenciado e aí ser contagiado por eles e não nós contagiar eles através da palavra. Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, agora fazer uma oração, porque já estamos no fim, né? Vamos encerrar a programação. A gente tinha muitas coisas para abordar, porém, os comentários, né? Porém, as nossas abordagens aqui, eles... faltou aqui, né? Se estendemos muito e faltou, mas creio que nós vamos fazer uma parte 2 de como transformar aí a sociedade à nossa volta. Mas tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto. É um assunto bem relevante, que vai verdadeiramente trazer aí algo bombástico, glória a Deus, para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão nos observando, porque lá na frente vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, mas através da tua vida, irmão Diego. Irmão Diego, eu vou te dizer, pensou em te desviar, vou sair da casa de Deus, eu acho que não, né, vai deixar, né, o pensamento humano, sabe? Glória a Deus. Eu vou me desviar, aí tu te lembra, pensa muito, pensa, mas se eu me desviar, aquele jovem que está me observando, aquelas pessoas que estão me observando, verem eu desviar, eu vou acabar destruindo aquilo que Deus está fazendo através da minha vida, presença de Deus. Porque se tu te desviar, e esse jovem, essas pessoas, eles vão pensar assim, aquele jovem lá, eu tinha ele como exemplo para mim, ele saiu agora da igreja, o que vai ser para mim? Então, não desvia, eu não posso me desviar, você não pode se desviar, tá? Fique na presença de Deus e Deus vai te dar a vitória. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, presença do irmão Moisés. Vamos orar aqui por algum pedido de oração, né? Teve alguns irmãos aqui, o irmão Gideão Moraes, da área TAPS. Deus abençoe, meu irmão, grande amigo.
Aqui, irmão Jonat. Irmão Flávio também, Deus abençoe, irmão Flávio. Os irmãos aí que têm se esforçado na obra de Deus. Fernando Fontoura, acho que o irmão já fez aqui o comentário. Meus irmãos, vamos fazer então uma oração, vamos agradecer a Deus pelo momento maravilhoso que nós estamos tendo. Fique na presença de Deus, não se desvie, jovem, levante a cabeça, fique firme. Nós vamos estar orando aqui agora e não perca a oportunidade de rever, né, e de participar das próximas lives para a gente continuar comentando e fazendo nossos comentários. Irmão Moisés, pode ler, pode orar. Senhor meu Deus, primeiramente queremos te exaltar e glorificar ao teu santo nome pelo que tu és e pelo que tu fazes, Senhor. E nesse momento, Senhor meu Deus, queremos clamar, Pai, para que o Senhor venha cada vez mais dar oportunidades como esta, Senhor, de estar, Senhor, relatando parte da tua palavra, Senhor, relatando acontecimentos, Senhor, testemunhos, Senhor, feito, Pai, por ti, Senhor Jesus. E eu clamo, Pai, para que cada vez mais o Senhor venha dar o discernimento do que é pregar o teu evangelho e não se contaminar com este mundo tão impuro, Senhor meu Deus. E eu clamo para que cada vez mais o Senhor venha levantar jovens, levantar servos, Senhor meu Deus, para pregar a tua palavra, para ser a diferença, Senhor. E ir de encontro, Pai, ir de encontro com esses jovens que estão perdidos, essas almas que estão perdidas nesse mundo, Senhor, fazendo o que reconheçam, Senhor meu Deus, que a única verdade está em ti, fazendo com que reconheçam que só o Senhor tens a vida eterna, Senhor meu Deus. Ensina-nos, ó Pai, a ser a diferença, Senhor, mas amando a cada vez mais, Senhor meu Deus, esses incrédulos, Senhor meu Deus, e esses, Senhor Jesus, que não praticam a tua obra. Amém. Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos que participaram conosco. Deus abençoe a irmã aqui que botou o comentário finalzinho, Isanara Gomes, Parambu, Ceará. Deus abençoe a minha irmã que está participando aí de outro estado. Também a irmã Solecira aqui, glória a Deus. Vamos então nos despedir, né, com paz, oração e união. Deus abençoe, meus irmãos. Fique com Deus. Incrivelmente Deus que age, faz o seu